Peraí. Boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Boa noite, Luanda. Boa noite, Carol, sejam bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui tá quente que sol. E aí, como é que tá? Calorzão? François? Boa noite, seja bem-vindo, François. Estou esperando o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente começar. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Tá muito quente mesmo, caramba. Tá muito quente hoje, muito quente. Eu já sou calorento, então. Hoje, então. Esse mês de julho, né? Aqui em Belém. Ver se chega mais alguém pra gente já começar. Estão pedindo aqui para enxugar a testa, vamos ver se vai dar certo isso aí, de enxugar a testa aí e falar. Boa noite, Carolzita, seja bem-vinda. Então, sim, aqui a produção aqui quer que eu fique no calor da emoção aqui. O título tá errado, também recebi um puxão de orelha ainda há pouco, usando as palavras a seu favor. Escrevi errado aqui. Boa noite. Esse tema, ele é muito importante. Boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Esse tema, ele é muito importante, ele é muito importante mesmo. E ele faz parte, né, do livro que eu gosto muito. Então, assim, esse livro aqui, ó, Os 4 Compromissos. Então, esse aqui é meu livro, é um dos meus livros de cabeceira. E a gente vai falar muito sobre o primeiro compromisso, dos 4 compromissos da filosofia tolteca. Então, assim, eu gosto muito da filosofia tolteca. Você já ouviu falar sobre ela? Já? Então, assim, livros do Dom Miguel Ruiz, livros do Carlos Castaneda. Então, assim, eu já li vários e aprendo muito com eles. Eles são base, para mim, de filosofia de vida até. Então, assim, são livros muito importantes. E aí, o que acontece? Eu estou pensando em falar sobre esses 4 compromissos em cada live ao longo desse ano. Então, a gente vai falar sobre esse mês, sobre esse primeiro compromisso, que é a impecabilidade com as palavras, né? Ser impecável com as palavras. Ou, como a gente colocou aqui o título, a gente vai como usar as palavras a seu favor. Então, eu também gosto muito. E aí, eu já estava, na verdade, um tempo assim, para falar sobre os 4 compromissos. Já tem mais de ano que o pessoal está me pedindo. Eu disse, não, vamos aproveitar esse ano de 2023 e falar cada mês um dos compromissos. Então, agora a gente vai falar sobre o primeiro compromisso, que é a impecabilidade com as palavras.
e depois a gente vai seguir a sequência do livro, desse livro aqui, ó. Super indico. Essa encadernação aqui é antiga, minha. Tem encadernação nova, é um livro assim, para você ler, reler, colocar em prática, refletir, pensar, fazer uma mudança interior mesmo, trabalhar automestria, né? Como a gente coloca aqui, como é colocado. Então vamos lá. Vocês têm cuidados com as palavras, ou você é desleixado na forma de você se expressar? Como é que é aí? Você já parou para pensar sobre isso? Tem pessoas que tem todo o cuidado no trato com outras pessoas, só que quando está com pessoas íntimas, aí fica desleixado e acha assim, não, é da minha intimidade, é meu amigo, é meu familiar, então isso me dá direito, eu posso ficar desleixado com as palavras, e não é bem assim, né? Então a gente vai falar muito sobre esse primeiro compromisso, que é você saber pensar, refletir na hora de você expressar aquilo que sai da sua boca. Então, por que é importante saber utilizar as palavras? Por quê? Eu vou falando então, né? Vou falando. Porque as palavras, elas são um dos instrumentos naturais da nossa cocriação, a nossa capacidade de cocriar as coisas. Então, o que é a cocriação? A capacidade de criar. A gente pega os elementos que existem no universo e a gente junta e faz o processo de cocriação. Então, a cocriação, ela requer um dos elementos dela de potencializar a cocriação através das palavras. Então, o pensamento, o sentimento, a palavra, a expressão, a voz, o verbo e a ação. Então, assim, o Dom Miguel Ruiz, ele fala, inclusive, que é uma magia. Então, é um instrumento mágico. As palavras são instrumentos mágicos. Então é a nossa magia natural. E é através das palavras que a gente vai descrevendo o nosso mundo, que a gente vai expressando o nosso mundo. É com as palavras que a gente vai dando direcionamento na nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Né? Que, por exemplo, as tribos, os clãs, elas se identificam através de terminologias. Um militar, ele tem um jeito de falar que é diferente de um civil. Um gaúcho tem um jeito específico de falar, né? O paraense tem um jeito específico de falar. E é engraçado como a gente fala, é interessante, é o jeito paraense de falar, né? Dos dois extremos do Brasil. Então, um político tem um jeito de falar, um evangélico tem um jeito de falar. Então você consegue ter identificação através da forma como você está se expressando. E vê só, então a palavra, ela vai te dando o quê? Uma personalidade, ela vai dando um direcionamento de como você vê o mundo, como você encara a sua vida, os seus valores, os seus conceitos, como você reage perante as situações. E por quê? Por que a palavra tem esse poder de magia, esse poder mágico? Porque ela é um instrumento do primeiro raio cósmico, do raio azul. Então, primeiro foi feito o verbo. Então, o verbo é expressão, o verbo é um direcionamento de materializar algo. Então é um instrumento importante de materialização. E vê só, aí tem uma chave importante. Você tem que saber pedir verdadeiramente, saber pedir, saber o que pedir, né? Então assim, tem umas coisas engraçadas ligadas a isso e outras nem tanto. Então um fato real que já aconteceu com uma pessoa é ela ficar pedindo trabalho. E aí o que aconteceu?
começou a aparecer, ela estava desempregada. Ela estava desempregada. E o que aconteceu com ela? Veio o trabalho, mas veio o trabalho não remunerado. Então, assim, tem que saber pedir para o universo, tem que saber direcionar o que você quer, né? Uma mulher pediu, eu quero, é tipo o gênio do Aladim, né? O gênio do Aladim, ele é o nosso subconsciente, é uma representação do gênio de Aladim. Então, o subconsciente, ele não discrimina se o que você está falando é verdade, se é engraçado ou o que não é. Então, ele não discrimina se você está sendo irônico, se você está fazendo graça. Então, ele aceita aquilo que você coloca e se materializa. Então, assim, é por isso que é muito importante você ter cuidado de como você vai se expressar, como você se expressa no dia a dia. Aí você diz assim, mas Álvaro, isso é muito chato, eu não vou ser natural. Não, você vai ser natural. Então, esse é um cuidado, é você ter autoconhecimento e você direcionar aquilo que você quer ser, você expressar verdadeiramente aquilo que você é. E é aquela história, a gente é o quê? A gente é o que a gente quer ser. A gente é o futuro, sempre. Então, se não o passado que vai direcionar você e determinar quem você é sempre o seu futuro. E a palavra, ela tem um poder de fazer acontecer. Então, aquilo que você fala, ela dá um direcionamento de futuro. E isso é você. Então, é importante ter esse cuidado. E também, além de ele descrever e expressar a sua vida e dar o direcionamento do primeiro raio cósmico, que é o raio do poder pessoal, que é o raio da determinação, que é o raio do auto-empreender-se, empreender a sua vida, materializar a sua vida. Além disso, a palavra, ela tem relação direta com o chakra laríngeo. Vocês já ouviram falar nele? O chakra que tem aqui, que seria na garganta. Então, a função do chakra laríngeo, ele é o quê? Ele é um chakra da expressão da sua vida, expressão da sua alma, expressão da sua personalidade, expressão do seu propósito, expressão daquilo que você veio fazer aqui. Então, é através da palavra que ele se manifesta, que ele se expressa melhor. O arquétipo do chakra laríngeo, equilibrado e harmonioso, laríngeo. Laríngeo. Opa, ainda bem que eu tenho um ponto aqui que o pessoal fica falando para mim. O chakra laríngeo, ele harmonioso e ativado positivamente, você é um comunicador, ou seja, você é aquele comunicador que você vive aquilo que você fala. Não é aquele que fala tipo uma metralhadora. Não é isso. O comunicador é aquele que se expressa e vive aquilo que ele se expressa. Ele é congruente. Ele tem uma congruência de vida. Isso o Saint-Germain, ele fala em você não ter discórdia, né? Ou seja, você expressar aquilo que você é, né? Então, assim, durante algum tempo eu fiz muitos apelos, muitos decretos da chama violeta, por exemplo, e outros raios, e tinha muito isso, de você evitar a discórdia. E o que seria evitar a discórdia? Seria você ser congruente. Então, você está fazendo lá um apelo, uma oração, um decreto pedindo harmonia, então você tem que ser uma expressão da harmonia na sua vida, porque senão você vai ser dissonante, você vai entrar em discórdia na sua vida. E aí isso tem muito a ver com você ser impecável com as palavras, impecável no sentido de você, aquilo que você fala, você vive. E isso tem muito a ver com a verdade da vida, a sua verdade.
E é por isso que é um instrumento sim de magia. Eu concordo com Dom Miguel Ruiz, com a filosofia tolteca, não é nem ele, é a filosofia tolteca ligado a isso, de um poder pessoal que isso vai trazer para você na medida em que você é congruente com o que você fala. Uma pessoa assim, ela começa a ter credibilidade e ela começa a ter um poder na fala, um poder de atuação. Ela é uma pessoa que ela começa a ser escutada e respeitada. Ela tem credibilidade. Então, assim, a credibilidade ela tem muito a ver com isso, de você viver aquilo que você fala. Ou seja, então não é um aspecto de eu sou uma pessoa que falo muito, ou sou uma pessoa extrovertida, ou sou uma pessoa que sou tagarela e fico sem falar. Não é isso que é importante. Também não é importante se você é uma pessoa que fala corretamente, gramaticalmente. Isso é bom, claro que é bom, mas isso não é importante. O importante é você usar as palavras, a forma como você se expressa, como um ato de amor para você, para o seu bem, para o seu benefício. Esse é o segredo. Então, às vezes as pessoas se prendem você está falando corretamente, gramaticalmente corretamente, mas elas usam a palavra que é uma arma contra si. Então, trago essa reflexão nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, de como você está usando no seu cotidiano o que você fala. E isso é magia. Então, no livro ele coloca muito sobre isso, de que isso é magia. Então, você faz magia cotidianamente, através da palavra. E aí também tem outro lado, que é aquela pessoa que acaba não se expressando quer seja porque não quer viver a sua vida, a sua verdade, por atender a expectativa de outras pessoas, por um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, enfim, alguém que é muito importante efetivamente e que acabou constrangindo, discriminando, recriminando, tolhindo a sua ação. Então, assim, é o arquétipo da criança silenciada. Então, ou seja, você se cala, você não usa a palavra em seu favor, para o seu poder, para a sua realização. E quase sempre, eu não sei se vocês já repararam nisso, são pessoas que elas engolem muito sapo, elas não se expressam aquilo que elas estão sentindo de coração e elas não vivem a vida dela verdadeiramente. E aí elas acabam utilizando as palavras contra elas mesmas. E esse é o perigo de usar. Vê só, aqui o Dom Miguel, quando ele fala sobre impecabilidade, é que não tem meio termo. Então você usa a palavra, que é uma magia, que é um instrumento de magia, que é um instrumento de cocriação. Ou você vai usar isso para o seu bem e para o bem das pessoas, ou você vai usar contra você e contra as pessoas. Ou seja, você vai estar sempre, através da palavra, fazendo ou magia para o bem, ou a chamada magia negra, contra outras pessoas. Então, assim você pode abençoar alguém, você pode amaldiçoar alguém, você pode jogar um feitiço para alguém, você pode jogar um encantamento para alguém. Isso acontece no cotidiano. E aí a chave é como você utiliza isso, então bem. Como você vai fazer a magia no seu cotidiano através das palavras
abençoando a sua vida, abençoando o seu caminho, abençoando a sua carreira, abençoando seus filhos, suas filhas, seu relacionamento afetivo, abençoando a sua casa. E aí é por isso que é importante ter essa autorreflexão mesmo. E eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, música, né? A música, ela é um instrumento de magia, é um instrumento mágico. E você pode utilizar a música para o seu bem, ou você pode estar usando contra você, sem você ter essa consciência. Então, assim, aquelas pessoas que adoram cantar música sofrência de coração e chora e se joga no chão e não sei o que, ela está cocriando para a vida dela o que? Uma vida com uma realização afetiva? Será? Aquela que adora, vamos lá, Alcione, uma Alcione, que o amor bandido, ou ela ou eu, e não sei o que, e que se rasga, que se chora, né? Será se essa pessoa que canta a plenos pulmões de coração, será se ela realmente, como é que é a vida dela, como é o futuro que ela está direcionando ligado à área afetiva? Pô, às vezes eu vejo assim, por exemplo, pagodes, então assim, o pessoal vai para a baladinha de pagode, os pagodes de mau sucesso, às vezes são aqueles que, o cara tá dizendo não, tá se despedindo da mulher, tá acabando o relacionamento. Então, se você tem afinidade e apreço e gosto por músicas de separação, de dor, de sofrimento afetivo, então aí está uma chave para você quebrar isso, porque você está usando as músicas contra você. É a lâmpada do Aladim que você tem, que a gente tem com a gente mesmo, que é o nosso subconsciente. Imagina, você coloca pensamento, você coloca emoção, você coloca o seu coração. Enquanto você está cantando uma música, isso é magia. Isso tem uma capacidade de materialização, de direcionamento de vida. Então, Evelyn, é isso mesmo. Então, as palavras de baixa vibração são armadilhas. E aí são cuidados, né? Então, tem algumas palavras que a gente acaba sem querer trabalhando, colocando energia negativa para a gente, ou para as pessoas, ou para um ente querido nosso, sem essa intenção, mas acontece. Por quê? Porque assim funciona o universo. Eu atendia uma vez uma mãe que ela veio ser atendida aqui no Solar. A questão toda é que ela veio ser atendida porque o filho dela era muito agitado, ele não parava, ela estava suspeitando de TOD, de hiperatividade, enfim, ele tinha uma série de problemas de comportamentais, né? Então ela estava já até constrangida de visitar alguém conhecido, algum amigo, levar o filho e lá ele tocar o terror, enfim, na casa do amigo. Então ela estava nessa situação. E quando eu estava conversando com ela na anamnese, ela falava o tempo todo: mas é porque o meu filho, menino danado, ele é um moleque danado, ele é muito danado, mas ele é danado, não sei o que. Ela ficava o tempo todo chamando o menino, o filho dela, de danado. Bem, vocês sabem o que significa a palavra danado? Vocês sabem? Todo mundo sabe aí o que significa a palavra danado? Então, danado é alguém que gera dano. Então, sim, você está colocando isso. A mãe está colocando isso. E o menino era assim mesmo.
um menino que causava dano, que quebrava as coisas, que derrubava, que tocava o terror. E eu falei para ela, por favor, pense direitinho em mudar essa forma de você classificar seu filho, de você direcionar essa criança. Então é assim como ela falava o tempo todo do filho. Então a mãe, nesse caso, com muito amor que ela tem pelo filho, mesmo assim ela estava usando o poder pessoal dela, o poder de cocriação, para direcionar um comportamento ruim para ele. E aí isso é um complexo de Pigmalion mesmo. E é importante ter esse cuidado, né? Tem palavras que causam problemas sérios na vida de alguém, que você acaba usando o tempo todo, né? São palavras negativas que atraem um umbral, que baixam a energia mesmo. E isso pode estar direcionando o campo da sua casa, o campo da sua família, o campo da sua profissão, o seu campo eletromagnético. Então, assim, você dizer, poxa, o trabalho é nojento, é um lixo, você é um lixo, aquela pessoa é um lixo, ele é aquele é um abestado, né? Então, assim, abestado é o quê? É aquele que está sob o domínio da besta, né? Maldito. Então, assim, no calor das emoções você pode dizer isso. Aquele é maldito, aquilo é maldito, dinheiro maldito, enfim. E isso você está jogando a energia de cocriação, carimbando aquela situação. Então, e não tem esse negócio de mas eu fiz no calor da emoção, mas eu fiz no impulso, eu fiz sem querer. Materializa. Quanto mais espontâneo for, quanto mais energia você colocar, mais poder de cocriação tem. Então, falar algo no calor da emoção, com raiva, raiva é fogo, e fogo tem um poder de cocriação. Então, dizer, isso é uma praga, você é uma praga, isso é uma praga, esse trabalho é uma praga, esse meu chefe é um inferno, esse trabalho é uma merda. Enfim, são palavras. Desgraça, isso é uma desgraça, sabe? São palavras para serem riscadas do seu cotidiano. Então é bom fazer essa autorreflexão com o que você utiliza, se você está utilizando isso no seu cotidiano. E isso acaba atraindo, baixando o seu campo vibracional e atraindo umbral para você. E o pior, ou pior, não sei se é pior, mas também pior, que você acaba dando um direcionamento na sua vida, uma diretriz. A palavra moleque, não sei se você sabe, mas, por exemplo, a palavra moleque, ela é um culto a uma entidade negativa na época da Babilônia. Então, aí ela falava o tempo todo, esse é um moleque danado, meu moleque danado. Então, assim, o menino realmente estava endiabrado. Eu não sabia por quê. Aí fazia um bocado de coisa aí de consulta, aí levava para lá, um menino saudável, mas com esse direcionamento, com esse olhar de mãe, sabe? Então, quando a mãe classifica, é ruim. Pode ser ruim, na verdade, porque a mãe, ela acaba classificando mesmo. Mãe classifica, pai classifica. E pode ser ruim ou pode ser bom, né? E é importante você entender. E aí também, qual é a chave ligada a isso? É você perceber se você tem crenças limitantes. E as crenças limitantes, elas acontecem por classificações de pai e de mãe
enquanto você era criança, ou de alguém que criou você, alguém que você tinha um carinho especial enquanto criança. Ou não, ou a crença limitante é agora, é você já adulto, você já adolescente, mas que teve alguém que você tinha muita importância afetiva e você concordou que aquilo era verdade. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, por exemplo, assim, você tá bem, mas se uma pessoa começa a dizer assim, poxa, mas olha, você tá bem mesmo? Estou te sentindo pálido, você está meio apático, você está meio para baixo e não sei o que mais. Se você aceitar isso como verdade, você parar assim, será mesmo? Eu estou mesmo. Pronto. Se você diz assim, olha, eu estou assim, pronto, isso vem com tudo, isso para se materializar no seu corpo, no seu organismo. Isso às vezes acontece comigo às vezes eu estou ficando chateado, estou ficando aborrecido, e você tem essa percepção que você está começando a ficar chateado, que você está começando a ficar aborrecido com uma situação. Se você expressa, olha, agora eu estou chateado, agora eu fiquei aborrecido. Putz, o aborrecimento, a raiva, a chateação, ela vai se materializar em você. E aí, outra dica ligada a isso é, toda frase que você coloca o eu sou e expressa, isso tem um poder mágico muito grande. Eu sou é o termo mais poderoso para a gente. Então, se você coloca uma frase, eu sou tal coisa, isso tem um poder de materialização muito forte. Então, é por isso que usar de forma impecável a palavra é inclusive você, como você se descreve, como você fala sobre você mesmo, para você mesmo. Como é que é? Né? Então, faz essa autorreflexão e sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de não, eu vou fazer de conta que é. Na vida e na magia não adianta. Eu vou fazer de conta, eu vou esconder, eu não vou ser verdadeiro, eu não vou ser sincero. Isso não funciona energeticamente, isso não funciona espiritualmente, isso é o que é. Então, assim, se você se acha, se você se considera, se você tem essa crença, por exemplo, que você é feio, então vamos trabalhar isso. Por exemplo, não digo que você tem que aceitar isso como uma verdade eterna e se identificar com isso, não. Mas é importante você reconhecer que você tem uma crença limitante ligada a isso, para trabalhar, para fazer o processo de modificação interna, de fazer um trabalho interior. Então, vê só, ligado avançando um pouquinho mais sobre, tá tudo bem? Tá tranquilo? Avançando um pouquinho mais, se tiver alguma pergunta para fazer, por favor, façam. Se tiver alguma dúvida, se quiser contribuir, complementar, por favor, tá? Outra dica ligado a você usar as palavras, usando as palavras a seu favor, é como é a sua postura perante determinadas expressões que você tem corriqueiras. Vê só, eu tenho uma pessoa amiga que ela é muito inteligente. E aí, claro. Tem uma pergunta aqui, já vou ver. Qual seria o efeito de dizer alguma coisa boa? Meu chefe é uma bênção, com sarcasmo, ironia, irritação, etc. Bacana, Larissa. Ou seja, vê só, se você fala, meu chefe é uma bênção, com pensamento e sentimento contrário, não vai ter efeito benéfico. Por quê?
porque é importante ter o tripé aí. Você pensar, você sentir e você falar. A ironia nessa situação, ela reforça o oposto. Ela reforça que ele, na verdade, ele é um castigo na sua vida. Ele não é uma bênção, ele é uma punição, né? E ele lhe atrapalha, ele lhe prejudica. Então, assim, é melhor, se você tem um chefe assim, que lhe prejudica, começa a trabalhar internamente para você sair da coordenação desse chefe. Então, é trabalhar muito o que você tem que fazer para mudar a sua vida. Já que seu chefe, ele quer ser assim, ele não vai mudar. Se ele mudar, ótimo. Se ele não mudar, paciência, enfim. Ninguém tem governabilidade sobre as pessoas, mas a gente pode ter sobre a nossa vida, sobre a gente mesmo. Então, é trabalhar internamente para você se libertar disso. E mais, para isso também é importante você ver se isso não é um padrão recorrente na sua vida. Então, se é um padrão recorrente na sua vida, será que aí não tem um karma ligado? Será que não tem aí, por base, uma crença limitante? Será se você não acha que você tem que se punir? Será se você não se sente culpada? Será se você não acha que se sacrificar é uma coisa boa? Então são pontos de interrogações de autoconhecimento. Mas não há nenhuma necessidade de você viver com um chefe assim. Então, o ideal é você conseguir ter um chefe realmente que vai lhe abençoar. E aí é trabalhar para isso. Então, assim, se você... Isso foi bem bacana a sua pergunta, porque aí tem uma... Era isso que eu ia falar, sobre aquelas pessoas que são muito inteligentes e elas adoram usar a ironia. E elas adoram usar palavras e frases irônicas mesmo, e expressões irônicas. E aí a ironia, ela tem tem um peso aí ligado, né? Você pode ser irônico em determinados momentos, mas você ter uma vida toda agindo com ironia, isso pode ser uma defesa de carência emocional, ou então pode até ser uma expressão de socorro, querendo ajuda, querendo atenção, querendo reconhecimento, querendo ter valor. Tem uma pessoa amiga, inteligente, extremamente inteligente, que ela fala assim, ela tem uma frase que fala assim, como é que é a frase que ela diz? Ela diz, pobre não tem um minuto de paz. Então, se ela está trabalhando lá, de repente, pobre não tem um minuto de paz. Não tem um dia de paz. Pobre não tem um dia de paz. Então, o que ela está dizendo com isso para o universo, para ela mesma? Primeiro, que ela é pobre. E o segundo é que ela não vai ter nunca paz. Então, ela vai atrair que tipo de chefe, por exemplo? Que tipo de trabalho? E ela está realmente direcionando para ter uma liberdade financeira? Acredito que não, né? Então, a gente fala, de vez em quando, a gente pode usar expressões meio que engraçadas, meio que inteligentes, mas que são contra a gente. Coitado de mim. Você ficar dizendo, coitado de mim, você tá fazendo magia negra contra você. Coitado de mim, então, coitado de você. Não tem muito que o universo, os anjos da guarda, seus protetores, seus guardiões, sua equipe espiritual fazer.
porque você está determinando que, ai, coitado de mim, sempre, sempre. Então, assim, aquelas pessoas assim que ficam naquela questão do sempre pedindo desculpa para tudo, sabe? Putz, o que é desculpa? Pô, tira a minha culpa. Então, assim, não tem por que ficar pedindo desculpa. Espiritualmente, energeticamente, não peça desculpa, né? Tem o Lucas aqui que falou uma coisa: o vocabulário é a forma de se expressar individual influenciada pelo meio social e cultural. Pode trazer uma carga energética negativa para uma sociedade como um todo? Sim. Então, assim, sim. Então, assim, existem algumas expressões, por exemplo, a gente não falou sobre tribos. Então, por exemplo, o traficante é uma tribo. E um traficante, ele tem uma forma de se expressar, né? A bandidagem tem uma forma de se expressar. E você pode, assim, eu vou para uma música de funk, eu vou ficar dançando, cantando, me divertindo, colocando calor no coração, pensamento, energia, falando com convicção. Mas é divertido, porque é uma balada. E você pode estar falando coisas ruins e influenciar negativamente. Tem músicas aí que falam muito mal da mulher, que a mulher se rebaixa muito enquanto ser humano. E a mulher pode estar cantando essa música e todo mundo achando que é lindo, que é maravilhoso. Mas não, você rebaixa o valor da mulher. E então isso pode ser uma tribo setorial, como o traficante e por aí vai, mas como é uma música, como se ela se espalha. Então tem muita gente que não tem a realidade de traficante, mas vai para uma baladinha e vai cantar música com os termos e as gírias deles, e a forma deles pensarem, é a forma deles se expressarem. E isso acaba atraindo um campo eletromagnético na sua vida, na sua casa disso. Porque a gente tem um aspecto aí do astral, tem um aspecto espiritual, sempre. Então não é um negócio, a nossa vida não é só material. Material é 4, 5%. O restante é tudo espiritual, que se entrelaça. Então essa parte espiritual da matéria escura, da energia escura. Então se tem uma vibração, alguns você pode, aí é com você pode tanto usar isso a seu favor ou contra você. Você pode usar uma música a seu favor. Você pode usar ela a seu favor. Você pode, eu quero começar a mudar minha forma de pensar ligado à felicidade conjugal. Então você começar a cantar músicas românticas, de amor, felizes, de relacionamento bom, você começa a dar um direcionamento na vida diferente. E aí você já vai estar usando as palavras a seu favor, por exemplo. Oi? Opa, tem mais perguntas. Sim, exatamente. Então, tem isso, uma madrinha que diz sempre: felicidade de pobre dura pouco. Exatamente. Então, tem algumas expressões que são tipo, são crenças, são leis, são diretrizes que as pessoas vão repetindo. E, putz, faz muito mal, né? Isso faz muito mal mesmo. Existe uma validade de tempo dessas palavras? Depende. Porque o que acontece? A palavra, a forma pensamento e a palavra, ela não se perde. Ela continua ecoando. Ela vai e volta. Forma pensamento, forma sentimento e palavras, elas vão e voltam para você, como bumerangue. E elas vão criando um campo em você.
vão criando miasmas elementares, aí vai. Positivos e negativos. Então, eles não têm uma validade. Então, como resolver uma situação como essa? Transmutando. Então, você pode transmutar isso e fortalecendo do outro lado. Então, assim, por exemplo, isso. Felicidade de pobre dura pouco. Você, desde criança, você escutou. Na verdade, isso é lema das mulheres da sua família. Homem não presta. Felicidade pobre dura pouco. Então tá, isso é uma crença familiar. É uma crença limitante familiar. Que você aceitou. Você, como criança, você escutava tudo, então, e concordava e aceitava isso como verdade, né? Então, foi seu pai e a sua mãe que disse assim: olha, não pode tocar aqui que dá choque, né? Me dá a sua mão, olha, cuidado com isso, olha, a lua, o que é o sol, o que é a lua, o que é o quente, o que é o gelado. Essa descrição do que é a vida e do que é o mundo foi seu pai e sua mãe. É aquele que criou você. Pode ser seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa que tenha lhe criado. Enquanto criança, ela deu uma descrição do mundo. E essa descrição do mundo, ela tem a ver com a cultura dela, da forma dela pensar, da forma dela agir. Tanto que tem uma ordem católica que é do Inácio de Loyola, os jesuítas, eles falavam isso: olha, me dá de 1 a 7 anos uma criança que eu formato a cabeça dela. E aí o que acontece? Então, você tem isso. Então, você hoje em dia você sabe que você tem isso. Você tem consciência que tem isso. E que essa crença limitante de a alegria de pobre dura pouco, isso está lhe prejudicando financeiramente, está lhe prejudicando na questão de você ter uma realização daquilo que você quer ter, né? Uma alegria genuína de vida. Então, se está nessa situação, começa a criar uma crença positiva. Então, a gente traz isso, a gente tem essa reflexão e a gente começa a fazer o que? Uma autorreflexão e uma construção positiva. A melhor forma que a gente tem de fortalecer, de eliminar um aspecto negativo, é você fortalecer o aspecto positivo. Então é isso, em tudo na vida, na verdade. Então assim, eu tô com sobrepeso, não sei o que, uma vida sedentária. Então começa a fazer um exercício, começa a fazer exercício aeróbico, começa a ter alimentos positivos, né, nutrientes adequados. Então você começa a fortalecer aquilo que na sua vida não tinha. Então foca naquilo que você quer realizar, naquilo que vai te fazer bem. Então, crenças ligadas a isso. Então, o que é ser rico, o que é ser pobre verdadeiramente, o que é alegria, o que o dinheiro traz verdadeiramente, qual é a sua crença ligada ao dinheiro, nesse exemplo que a gente colocou aí. E pode ser em qualquer outro aspecto na sua vida, pode ser algo ligado à sua autoestima, pode ser algo ligado à questão afetiva, pode ser algo ligado à sua vida profissional, à sua capacidade de se expressar, de poder viver a sua vida ou não, de cumprir o seu propósito ou não, né? De você querer atender ou não a expectativa de alguém, de você querer ou não ser aceito, da sua carência afetiva, da sua carência emocional. Então, a palavra de como você se expressa, como você usa essa magia em você mesmo e nas pessoas ao redor, aquilo que corriqueiramente você coloca o padrão, aí é uma chave de indicação de como é que foi formatada a sua mente, como isso pode ser mudado, como é o direcionamento dela hoje e como você pode direcionar. Então, assim, as palavras, elas voam no vento e elas ficam no éter, e a gente pode transmutar isso e pode direcionar outra coisa, fortalecendo.
Então, a melhor forma que tem ligado a se limpar primeiro é não se sujar, aprender a não se sujar. Então para, não faz mais aquilo e começa a reforçar aquilo que você quer fazer. Como trocar a frase eu não consigo? Troca por aquilo que você quer. Vê só, o primeiro que o não é uma palavra neutra, é uma palavra que o cérebro ele não consegue identificar. Como assim? Isso é teste, né? Simples até, que é você não pensa no elefante amarelo. Não pensa no elefante amarelo. Você vai pensar no elefante amarelo. Então, se você não quer que aquela pessoa pense no elefante amarelo, diz assim, olha, pensa no jabuti cor-de-rosa. É assim que funciona. Né? Então, se você tem que focar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Então, assim, se você pensa muito assim de eu não quero ser sozinho, eu não quero ser sozinha. Não, eu quero ser feliz afetivamente. Eu quero casar com uma pessoa em que eu vou ter afinidade, que eu vou construir uma vida a dois feliz, né? Não, eu não quero. Então, assim, é aquela história, focar no copo que está sempre meio cheio, não no meio vazio. Então, se você é uma pessoa que foca muito no não quer, você está focando no aspecto negativo. Então, o seu direcionamento é sempre no que você não quer. Então, você está direcionando, você está com um enfoque na negatividade. Então, muda o foco para positividade. A Dani está perguntando, as X ficam no pensamento? Eu não entendi o que é isso. Às vezes ficam no pensamento. Sim. Então, assim, se ficou no pensamento, e é isso que é para trazer mesmo. Olha, eu tenho um pensamento repetitivo comigo. Então, analise esse pensamento repetitivo. Vocês já repararam que é difícil você encontrar alguém que tem um pensamento repetitivo positivo? É muito fácil encontrar alguém que tem um pensamento repetitivo negativo, né? O seu inimigo interior é a sua própria mente, que é você mesmo, que está lhe colocando para baixo. Você não consegue. Você não é bom o suficiente. Isso não vai dar certo. Você quer enganar quem? Isso vai dar errado. Então, assim, e inclusive, se você pensa muito em uma determinada pessoa, você cria vínculo. Então, isso é outra dica ligado ao pensamento, à palavra. Se você fala sobre toda vez que você vai falar sobre determinada pessoa, você cria um vínculo de ligação com aquela pessoa, e quer seja uma pessoa positiva ou negativa. Então, quer seja uma experiência boa ou ruim para você. É por isso que o ideal é você não falar de alguém que você não gosta. Você entregar para o universo, abençoar, entregar e se desapegar, se libertar da situação. Porque senão você fica preso a essa pessoa, você fica preso na sua vida. Tenho possibilidades e preciso tentar. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui ver. Tenho possibilidades e preciso tentar, se for o melhor para mim. Aí tira, eu não consigo. Isso. Vê o que você quer, na verdade. Toda vez que uma pessoa diz eu vou tentar, ela sempre está tentando. E é por isso que é usar a palavra de forma mágica a seu favor. Aquele que tenta, sempre está tentando. É diferente de eu quero, é diferente de eu consigo, é diferente de eu vou. Aquele que diz, não, eu vou tentar, eu estou tentando. Ele sempre está tentando.
ele nunca vai conseguir materializar. Então é por isso que é importante a gente usar as palavras que são magia, usar a magia a seu favor. Tem uma situação ligada a como você acaba acreditando, que o problema todo ligado a você escutar as outras pessoas, e a gente vai escutar, porque não tem como, né? A gente não se faz sozinho, nós somos seres sociais, então a gente que nasceu em sociedade, você teve alguém que cuidou de você, que lhe criou, que lhe deu um direcionamento, que lhe deu um posicionamento, positivo ou negativo, mas lhe deu, né? Então assim, eu digo até que, por exemplo, meu pai, ele foi um grande mestre para mim, mas o mestre do que eu não queria fazer. Então, mas foi um mestre. Então assim, na medida em que você escuta alguém falar alguma coisa sobre a vida ou sobre você acredita que aquilo é verdade, aquilo começa a ser a sua verdade. E aí criam-se as crenças, e as crenças, elas dão direcionamento na sua vida. A crença vai fazer com que você haja com convicção, e a convicção é o poder de materialização de diretriz. Então, por exemplo, você está convicto que você vai ser feliz. Uma pessoa que diz que ela está convicta que ela vai ser feliz afetivamente, ela vai ser feliz afetivamente. Uma pessoa que tem convicção de que a felicidade afetiva não é para ela, ela também está certa. A felicidade afetiva não vai ser para ela. Uma pessoa que tem convicção que ela vai ter prosperidade, isso é verdade, ela vai ter prosperidade, ela é uma pessoa próspera. Aquela pessoa que tem medo, receio, e ela tem quase certeza que é muito difícil ela ter prosperidade, ela também está certa. Vai ser muito difícil ela ter prosperidade. Então é a crença que faz com que você coloque o poder da palavra com poder de determinação, com vontade. A vontade é um termo tolteca ligado a isso, à materialização do poder. Vontade. Isso que é vontade, na verdade. E aí, vê só para completar aqui a live, que o pessoal já está no meu pé aqui, dizendo que já está muito tarde, está levando muito tempo. Tem uma historinha que eu queria contar. Por quê? No livro tem uma historinha, que é uma historinha que é um padrão negativo, né? Então, qual o padrão negativo aqui do livro que ele traz? Uma menina, uma criança, adorava cantar e dançar. E aí teve uma determinada noite que a mãe dela chegou do trabalho com muita dor de cabeça, com muito estresse ligado ao trabalho, com abacaxi para resolver muito grande, com um chefe complicado aí, que nem da nossa amiga. E aí ela, no estresse, no calor da emoção, ela gritou com a criança e disse assim: cale a boca, você está me atrapalhando, você está me incomodando profundamente. Você não percebe que você está me incomodando? Que eu não gosto que você fique cantando, que a sua voz me irrita, sua voz está me irritando, essa música está me irritando. A mãe que fez isso, no calor da emoção, a criança acreditou isso como verdade. E a partir daquele momento ela não cantou mais. A partir daquele momento ela começou a ser uma criança tímida, retraída. A autoestima dela foi lá para baixo. E ela começou a ser uma criança triste, sem expressão.
E isso deu um direcionamento nela, na vida dela, a partir daí. Por uma questão de um momento, no calor da emoção, que ela acreditou aquilo é verdade e a mãe nem se percebeu. A mãe nem se percebeu. A mãe nem sabia que ia ter tanto impacto na vida da filha dela. Ela só percebeu e não fez nenhuma correlação que ela começou a ser uma criança triste, apagada, sem brilho. Da outra forma, e aí, vê só, porque a criança, o que aconteceu? Ela acreditou que era verdade, que a voz dela atrapalhava. Ela acreditou que era verdade, que aquilo, que ela estava prejudicando a mãe, e que é uma pessoa que ela mais amava. Então, se ela está prejudicando a mãe, então toda vez que ela cantar e ela poder ela se expressar livremente, ela dançar, ela vai estar incomodando. Ela tá fazendo algo ruim e ela não quer fazer algo ruim. Então, assim, essa é uma situação. Esse é um caso que está aqui no livro. Tem uma outra pergunta aqui. A palavra através da escrita também tem poder como a palavra falada em voz alta? A palavra falada tem muito mais poder, mas a palavra escrita também tem. Então, assim, a palavra ela gera contratos espirituais, contratos comerciais, contratos, né? A que tem mais valor espiritual, maior peso é a falada, mas a escrita também tem. Então, assim, como todo e qualquer contrato, então, assim, ela também tem um peso. A outra história, para finalizar a nossa live, é a história do Thomas Edison. Então, Thomas Edison, quando ele era criança, teve um determinado dia que ele chegou da escola. Quando ele chegou da escola, ele chegou com a mãe dele e disse: olha, mãe, está aqui para a senhora um bilhete do professor, que ele disse que era para entregar para a senhora. Ele é uma criancinha. A mãe dele pegou esse bilhete, começou a ler, ela leu primeiro para ela mesma e começou a sair lágrimas, ela começou a lagrimar. E aí ela leu em voz alta. Ela leu a seguinte frase da palavra, do bilhete: seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. Não tem nenhum professor à altura dele. Por favor, ensine ele você mesmo na sua casa. Não tem nenhum professor aqui à altura dele. Ela leu isso para ele em voz alta e pronto. Eles se abraçaram e tudo mais. Foi decidido esse direcionamento. Ele saiu da escola e a mãe dele começou a ensinar o Thomas Edison. Então, Thomas Edison ele se tornou um grande cientista, um grande inventor. E ele já famoso, rico, realizado, a mãe dele já tinha morrido. Ele um dia foi visitar a casa dos pais e lá encontrou na gaveta lá da mãe o bilhetinho. E ele foi pegar o bilhetinho olha o bilhetinho, né, que eu recebi do meu professor quando criança. Ele foi ler o bilhetinho. Você sabe o que estava escrito? Estava escrito o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais sérios. Não vamos deixá-lo mais ele vir à escola. Não traga ele nunca mais aqui. Então, quando ele leu o bilhete e soube toda a verdade, ele ficou emocionado, agradeceu a mãe profundamente. E ele escreveu isso, ele escreveu que, graças à mãe dele, aquela criança confusa, com problemas, se transformou num gênio. Por quê? Porque ele acreditou na mãe dele. E a mãe dele
determinou e começou a falar, usando a magia da palavra, que ele seria uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa inteligente. Então, vê só, por favor, não culpe sua mãe, seu pai, se não aconteceu com você. Mas, vê só, então assim, quando a gente tem aquilo que a gente tem de crença, aquilo se materializa. Então assim, identifica bem essas suas crenças, use as palavras a seu favor, transforme crença negativa em crença positiva. Se você tem filhos pequenos, por favor, comece a ter atenção na forma como você fala sobre eles, naquilo crenças que vocês estão colocando para eles, inclusive de positivas, de amor, de segurança, de poder, de realização, para direcionar um futuro bom para eles, estimulando neles crenças positivas. Se você, hoje em dia, é um adulto, é um adolescente que está escutando aqui a gente, então trabalhe em você. Por quê? Porque você pode agora mudar isso. Então, as crenças, elas não são eternas. As crenças, elas existem para serem transformadas, para serem alteradas. Então você direciona, não, isso aqui não me serve mais, agora eu vou ter essa crença aqui. E você utiliza o poder das palavras para fazer a sua magia de cocriação da sua vida, daquilo que você quer, daquilo que você quer ser, daquilo que você é do seu propósito. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Ser impecável com as palavras, abençoando você, direcionando para você naquilo que você quer na sua vida, isso muda a vida. Muda a vida e é verdade. Então é isso, gente. Agradeço muito a presença de todo mundo que estava aqui, ficou aqui nessa live. Tem alguém que quer fazer alguma contribuição, alguma dúvida? Agradeço profundamente. A gente vai ter continuidade, então vão ter outros momentos nos outros meses de continuidade desse livro maravilhoso, que é Os 4 Compromissos. E também no Solar a gente vai ter as tendências, o encontro astrológico, lives com parceiros. É isso aí. Gratidão a todos, um beijão a todo mundo. A gente se vê por aí. Beijão.